Então, vamos embora falar de regência? Vamos lá. Regência verbal. Com o verbo assistir. Toda vez que o verbo assistir for igual a ver, ele vai pedir a preposição a. Por quê? Porque ele vai ser um verbo transitivo indireto. Então, assisto ao filme, assisto a novela com acento grave, tá? No sentido de dar assistência, ele vai dar assistência a alguém. Ele pode ser considerado tanto verbo transitivo direto quanto verbo transitivo indireto. Então, todas as formas aqui elencadas estão corretas. Olha lá, o médico assiste ao paciente, ou o médico assiste o paciente. Ou o médico assiste a paciente, aí aqui a gente tem só o artigo, ou o médico assiste a paciente, e a gente tem preposição mais artigo. Professora, todas essas formas estão corretas dessa forma? Sim. Eu posso olhar isso e memorizar? Você deve, porque regência verbal é o que a gente chama de decoreba, tá? C, no sentido de caber, no sentido de pertencer. O verbo transitivo indireto, ele é verbo transitivo indireto e ele pede a preposição em, a preposição a. Esse direito não assiste ao grupo, no sentido de esse direito não lhe cabe, não lhe pertence, não lhe assiste. Então, aqui, ele é um verbo transitivo indireto que vai trabalhar com a preposição a. E no sentido de morar, ele é um verbo intransitivo e trabalha com a preposição em. Ah, professora, então isso pode cair na prova? Não, isso pode não, isso geralmente cai na prova, e não só da sua banca, mas de qualquer banca. Aí vamos preencher aqui para ver se a gente consegue memorizar melhor, né? Já que é decoreba. Assistiu pela televisão, aí eu vou colocar assistir aqui é igual a ver, não é? Então o verbo é transitivo indireto. Aí, assistiu pela televisão, eu coloco ao festival. Festival é meu masculino, meu substantivo, que pede o artigo o. E assistir pede a preposição a. Juntei a com o, deu ao. Os melhores médicos foram convidados para assistir, pode ser tanto o paciente quanto ao paciente, porque aqui é no sentido de dar assistência. Aí, assiste ao professor o direito, porque isso aqui cabe, pertence ao professor. Esse é um direito que assiste, a somente quem? Preposição, porque todos é uma palavra de valor indefinido, não admite artigo. E aqui esse é um direito que assiste, é um direito que cabe, que pertence. Tenho minha própria casa e assisto nela. Porque aqui eu assistir no sentido de morar. Ninguém fala assim, né? Só em prova. Esta cena já assistimos a ela. A gente usa a preposição, o verbo assistir aqui é no sentido de ver. Então, ele pede preposição a, tá? O verbo aspirar. Toda vez que o verbo aspirar tiver o significado, o sentido de respirar, de puxar o ar, vai ser verbo transitivo direto. Eu aspiro o ar, eu sugo o ar, eu aspiro a fumaça, eu sugo a fumaça. No sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto e ele vai trabalhar com a preposição a. Aspiro ao cargo, eu desejo o cargo. Aspiro a vaga com acento grave, porque eu desejo a vaga. O verbo desejar, ele é um verbo transitivo direto, mas o verbo aspirar, no sentido de desejar, é um verbo transitivo indireto. Então, aspiramos o ar poluído. Sugou. Os candidatos aspiram ao emprego, porque eles desejam, então usa a preposição a. Muitos empregados aspiram a uma rápida promoção. Aqui só pode ser preposição. Por que não pode acento grave? Porque o uma é uma palavra de valor indefinido. Viu como é que agora vai misturando a regência, que é o assunto que você precisa memorizar o uso da preposição, com o artigo? É exatamente isso que está acontecendo. O pássaro aspirava o perfume, sugava. Aquela vaga, aspiro a ela, desejo aquela vaga.
O verbo visar no sentido de mirar, ele vai ser um verbo transitivo direto. O arqueiro visou o alvo, o arqueiro visou a lata, VTD. Agora, no sentido de desejar, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. E aí, quando eu utilizar como verbo transitivo indireto, ele vai trabalhar com a preposição a. Então, as duas formas estão corretas, tá? Se eu disser visei ao cargo ou visei o cargo. Ou então, visei a posição ou visei a posição. No sentido de dar visto, é no sentido de dar ok. O verbo será transitivo direto. O gerente visou o cheque, ele deu ok. O chefe visou toda a documentação, viu? Não tem ali preposição, porque é um VTD. Visamos a um mundo sem conflitos, porque a gente deseja. Professora, eu poderia colocar ao o mundo? Não, porque aqui eu já não tenho um. Um não é uma palavra de valor indefinida? Já está ali. Poucos visavam a essa carreira. Tem que ser o quê? No sentido de desejar aqui, né? Eu não posso colocar com acento grave, porque o essa é um pronome demonstrativo. Aqui, como visar, ele é desejar, eu também posso não botar nada. Eu posso dizer, visamos um mundo. As duas formas estão corretas. Poucos visavam, também não preciso botar. Posso dizer, poucos visavam essa carreira. Por quê? Porque ele pode ser tanto verbo transitivo direto quanto verbo transitivo indireto. Jamais deixem de visar a ou aos melhores empregos. A melhoria salarial visava ela, ou seja, desejava, almejava a quem? A ela. Quem é a ela aqui? A melhoria salarial, tá? O verbo chegar. Não se pode dizer na língua culta chegar em, pois o correto é chegar a. Cheguei à casa, minha própria casa, ou chegamos ao cinema, ou chegaremos ao cinema. Chegou à casa tarde. Veio a Brasília, porque voltou de Brasília. Dirigiu-se a Petrópolis, ou dirigiu-se em Petrópolis, não. Fui a Petrópolis, sem acento grave, porque eu voltei de Petrópolis. Estive em Petrópolis. Aí é tranquilo, né? Ah, isso é legal. Lembrar e esquecer. Utilizando-se o pronome reflexivo, será obrigatório o uso da preposição. Então, ó, é o que a professora chama de verbo do PP. O primeiro P é o P de pronome. Isso quer dizer o seguinte, se eu uso o pronome, eu tenho que usar a preposição. E se eu tiro o pronome, eu tiro a preposição. Por quê? Porque esses verbos aqui, eles podem ser verbo transitivo, eles podem ser verbos transitivos diretos, ou eles podem ser verbos transitivos diretos e indiretos. Então, olha ali, ó. Lembro-me de você. Se eu usei o pronome, eu uso a preposição. Esquecemos-nos do mundo. Se eu uso o pronome, eu uso a preposição. Agora, eu posso retirar. Lembro o fato, viu aqui? Sem pronome, sem preposição. Esquecemos o mundo. Sem pronome, sem preposição. Aqui ele é um VTD, ó. Tanto lembrar quanto esquecer. E em cima ele é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Aqui eu botei VTDI, não. É só verbo transitivo indireto, tá? Agora vamos lá. Lembrou, pontinho, pontinho, a época de criança. Tem pronome aqui? Não. Então eu só coloco o artigo. Lembrou a época de criança. Ou lembrou-se da época. Por quê? Se eu uso o pronome, eu uso a preposição. Lembrou-lhe a época de criança. Lembrou a época de criança para ele. Tá tudo certo. Não se esqueça, olha o pronome do exercício. Usa a preposição. Nunca esqueça o exercício. Não tem pronome, não use preposição. Não consigo lembrar, não tem pronome, não tem preposição. O teu pedido.
Jamais poderei esquecer-me se eu uso pronome ou uso preposição dos teus pedidos. O verbo custar. Toda vez que o verbo custar tiver sentido de valor, ele vai ser um verbo intransitivo. Então, olha só, a casa custou 300 milhões de reais. Romário custa 6 milhões de dólares. Agora, se for no sentido de ser difícil, de demorar, é um verbo transitivo indireto. Então, ó, custa-me ver a verdade. Eu estou dizendo assim, ó, ver a verdade custa a mim, porque essa é a forma correta, não é? Ai, custei a ver a verdade. Não, você não custou, você não tem valor, você não é difícil. Ver a verdade é que foi custoso, ver a verdade é que foi difícil. Então, ó, custou-nos solucionar este caso. Solucionar este caso custou a nós. Vamos lá preencher. Parece custar às pessoas mudar de opinião. Então, olha só, mudar suas opiniões parece custar às pessoas com acento grave, porque ele sugeriu as com ou sem. Então, a gente coloca com, porque não é um verbo transitivo indireto. Então, pede preposição a. Não custa, ó, manter a sala limpa não custa aos alunos. Perceber o que estava acontecendo custou-lhe, aqui não tem nada. Isso custou muito dinheiro a ele. Questão item 7. Com os verbos avisar, informar, participar, alertar, alarmar, advertir e lembrar. Informei o fato, objeto direto. Ao povo, objeto indireto. Avisei a notícia, objeto direto. A todos, objeto indireto. Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele for verbo transitivo direto e indireto, preste atenção. A coisa, o fato, a notícia vai ser o objeto direto. E a pessoa que vai ser informada vai ser o objeto indireto. Ou então, informei o povo, aí eu posso botar a pessoa como objeto direto. Mas a preposição do objeto indireto vai ser a preposição de. Olha lá, informei o povo do fato. É como se fosse, informei o povo sobre o fato, entendeu? Avisei todos da notícia, avisei todos sobre a notícia. Então, ou eu coloco aquilo que é informado como objeto direto, e aí a quem a gente informa vai funcionar como objeto indireto, tendo a preposição a, ou a gente coloca aquilo que a gente informa como objeto direto e dá a preposição de para aquilo que a gente está informando. Eu falei o contrário, né? Foi um lapso. Eu pego a quem a gente informa e coloca como objeto direto, e aquilo que é informado eu coloco com a preposição de. Beleza? As duas formas estão corretas. Vamos aqui para um preenchimento, para entender melhor. Ó, avisei a data. A data é a coisa. Vou avisar a alguém. Coisa. Vou avisar alguém. Então, ó, avisei a data ao Marcelo. Ou então eu digo, ou a Marcelo. Avisei da data. Olha aqui, a coisa agora que está sendo informada. Dei a preposição de. Então, a pessoa vira o objeto direto. Ó. Avisei a data o Marcelo. Essa é a forma correta. Ou então, eu não coloco nada. Avisei Marcelo da data. Ou avisei o Marcelo da data. As duas formas aqui estão corretas. Ou não coloco nada. Avisei Marcelo, olha aqui, ó. Aqui embaixo ele não botou nada, viu? É o mesmo exemplo daqui. Da data, sobre a data. Avisei a Marcelo, opa, isso aqui então é uma preposição, virou agora objeto indireto. O quê? A data. Entendeu? A gente tem sempre que trocar. Por quê? A gente não pode ter no verbo dois termos com a mesma transitividade. Um verbo não pode ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Ele tem que ter um objeto direto ou um objeto indireto simultaneamente. Agora, dois objetos diretos e dois objetos indiretos não pode, tá? Então, por isso que eu não posso botar aqui, ó,
Avisei ao fato, ao povo. Não posso botar dois termos com a mesma transitividade. Então, ó, avisou o filho, objeto direto. Aqui só pode ser a preposição de. Avisou o filho de que não trabalharia hoje, tá? 8, verbo preferir. O verbo preferir, ele é batata. O verbo preferir sempre aparece, sempre. Então, olha lá. Verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Então, ele vai trabalhar tanto com objeto direto quanto com objeto indireto. Eu digo, prefiro cerveja, objeto direto. A refrigerante, objeto indireto, eu trabalhei com quem? Com a preposição a. Prefiro a cerveja, isso aqui é um artigo, é um objeto direto. Ao refrigerante é o nosso objeto indireto. Prefiro refrigerante, viu? Não botei artigo nenhum aqui. Então, prefiro a cerveja. Esse a é apenas preposição, igual o a daqui, que é apenas preposição. Ou eu digo, prefiro o refrigerante à cerveja. Então, você vai notar o seguinte, que se você colocar artigo no primeiro termo, o segundo vai ter preposição mais artigo, tá? Vai ser sempre assim. Primeiro termo, segundo termo, do preferir. Então, ó, prefiro este filme a romance. Professora, posso colocar o do quê? Até pode, mas se você não tivesse este, você poderia colocar assim, prefiro filme do que livro, por exemplo. Prefiro 1000 vezes, pode? Não pode, porque se você já prefere, é porque o 1000 vezes já está embutido ali, tá? Então, prefiro mais, prefiro 1000 vezes, prefiro 1 milhão de vezes, a gente não usa, porque você já prefere. Então, o certo seria, prefiro ficar em casa, só a preposição, a sair e enfrentar filas. Preferimos trabalhar a estudar. Então, tem que ser o contrário aqui, ó. Preferimos estudar a trabalhar, porque o primeiro termo aqui é o nosso objeto direto, ele não tem artigo. E eu preciso preencher com quem? Com a preposição, tá? 9. Pagar e perdoar é outro verbo que também sempre é cobrado. Olha ali, paguei o salário, que é a coisa. A coisa é o verbo, é o objeto direto. Ao empregado, que é a pessoa, vai funcionar como objeto indireto. Ou então, perdoei o pecado. A gente perdoa é a coisa. E a coisa de quem? Do pecador é o objeto indireto. Então, tivemos dificuldade para pagar o empréstimo. Já podemos pagar, ó, a uma pessoa, ao banco. Não pode perdoar sempre. O que a gente perdoa? Os erros, é a coisa. Desta vez, perdoo só você. A gente não coloca nada, é VTD. Perdoou. Não, aqui a gente perdoa a coisa, é objeto direto. Desta vez, perdoo a você. Aqui o perdoar é verbo transitivo indireto. A gente perdoa a coisa a alguém. Então, ó, perdoou ao ladrão, mas não o roubo. Então, o roubo não foi perdoado, mas o ladrão sim. Pago sempre, a gente paga alguma coisa, os meus débitos em dia, tá? E agora a gente tem uns exercícios. Vamos lá? Dá tempo de sobra. A frase que o complemento verbal destacado não admite a sua substituição pelo pronome pessoal oblíquo átono lhe. Lembra quando a gente usa o lhe? Quando ele é objeto indireto, quando ele é um complemento nominal, quando ele é um adjunto de nominal. Então, após o acordo, o diretor pagou aos funcionários. A substituição é a eles. Então, o pronome tem que ser lhes. Ele quer com o pronome lhe. Retira. Ele continuava desolado, pois não assistiu ao debate, pois não lhe assistiu. Alguém informará o valor ao vencedor. Aí aqui tem que ser, alguém informará o valor a ele. Então, alguém informar-lhe-á o valor. Ou melhor, o alguém é um pronome indefinido e vai atrair. Alguém lhe informará o valor. Não pode ser a mesóclise. O alguém vai atrair. Entregou o parecer ao gerente. Entregou-lhe o parecer. Então, completa com lhe.
Contaria a verdade ao rapaz. Contar-lhe-ia a verdade. Então, ele quer o que não. Então, aqui, ó, letra A. Eu risquei logo a primeira. Porque a gente substitui por quem? Por leis. Todos os outros são substituídos por lê. E ele não quer aquele que é substituído por lê. Questão 2. A imprensa internacional foi convidada para assistir os debates em Copenhague. De acordo com a norma escrita padrão da língua, na frase acima há um desvio de... A gente tem que saber. A imprensa internacional foi convidada para assistir os debates. Aqui está o erro. Foi convidada para assistir aos. Não é para ver? Então tem que ter essa preposição. Então aqui o erro é de assistir não é verbo? Então eu tenho um problema de regência verbal. Regência nominal? Não. Regência verbal? Sim. Concordância nominal? Não. Concordância verbal? Não. Pontuação também não. Questão 3. No segmento, desde que me lembro, a regência do verbo lembrar foi empregada segundo a norma culta. Sim, desde que me lembro. Esse verbo está empregado segundo o registro informal na frase. Registro informal. Ele não quer a norma culta. Todos lembram-se da infância. Pronome mais preposição está certo. Tudo lembra a infância. Também está certo. Eu lembro da minha infância. Aqui está errado, porque se eu usei a preposição, eu tenho que dizer eu me lembro da minha infância. Eu lembro-me da minha infância. Ok. Lembram-me os bons momentos de família. Ok, também. Questão 4. Dentre as alternativas abaixo, aqui apresenta a regência verbal de acordo com a norma culta da língua. Estes são os recursos que dispomos. Olha só, quem dispõe, dispõe de. Essa preposição tem que vir para cá. Estes são os recursos de que dispomos, dos quais dispomos. Assiste ao trabalhador o direito de férias. Não, aqui ele está colocando que está de acordo. Aqui apresenta a regência verbal de acordo. Letra A está errada, então letra B está certa. Assiste a ele, cabe a ele, pertence a ele o direito. Perdoo aos teus erros, não. A gente perdoa sempre a pessoa, a gente perdoa os erros. Está errado. D. Paguei a uma dívida, não. A gente paga a dívida. Perdoei o amigo, não. Perdoei ao amigo. Está errado também. Questão 5. No fragmento, essa ciência elucidativa, enriquecedora, conquistadora e triunfante apresenta-nos cada vez mais problemas graves. A regência verbal segue os critérios da língua padrão. Sim. A opção em que ocorre o uso coloquial da regência. Encaminhou o processo à procuradoria. Tá certo. Prefiro cinema a teatro. Tá certo. Assistiram o jogo é a forma coloquial. Tem que ser assistiram ao jogo. Sua falha implicou a advertência do diretor. Ok. E acabou aqui. Então, olha só. Fechamos aqui a parte de crase e regência. Fizemos vários exercícios de fixação. Não estou conseguindo colocar aqui. Pronto. Fizemos vários exercícios de fixação e agora o que você tem que fazer? Continuar treinando com qualquer livro didático e fazer mais questões, tá? Não pode dar mole com isso não. Beleza? Até a próxima.